De volta com o programa Perfil, que nós conversamos hoje com a juíza Vera Lúcia Deboni. Falaste no outro bloco, no último bloco, que tu estavas no teu primeiro casamento, tu tinha 2 crianças. Quantos casamentos? 2. 2. 2. Quantas crianças? 2 crianças no primeiro casamento, filhos do meu primeiro marido, Sim. que hoje são adultos, que me tornaram avó. Ah, que amor, quem são teus netos? Eu tenho 4 netos, 2 meninas e 2 meninos. Que amor, parabéns. Os meus filhos do primeiro casamento, a Bruna e o Rodrigo, são adultos. Sim. E me dão muitas alegrias. E os netos são? São 2 meninos e 2 meninas. 2 meninas. Ai, que amor. No segundo casamento também, meu marido tem 2 filhos do primeiro casamento, também adultos. Sim. Netos ainda não. Ainda não. O que tu faz nos teus férias? Tu tira férias? Como é que tu vive? Porque a gente só te conhece trabalhando. A magistratura envolve muito, né, Magda? E eu passei a ter, desde o início da carreira, uma vida associativa muito envolvida. Sim. Desde o começo da carreira, sempre trabalhei ou nas coordenadorias do interior do Estado, fui vice-presidente da Ajures quando o Difine, que é o atual presidente do tribunal, era o presidente. Hoje sou vice-presidente da Ajures novamente. Sim. Então essa é uma vida que me envolve muito. Sim. Tenho uma relação muito próxima por conta disso com os colegas, de ter uma vida muito apegada com alguns colegas, muitos deles com relações pessoais. E a minha vida, o meu marido hoje é auditor do Tribunal de Contas, então férias nós temos que combinar com 2, tanto com o Tribunal de Contas como com o Tribunal de Justiça. Claro, sem dúvida. Mas nós viajamos muito, gostamos muito de viajar. Que lugares tu gosta tu gosta de conhecer novos lugares? Sim. Tem lugares que tu gosta de ir sempre? Nós normalmente dividimos as nossas férias em 2 etapas. Sim. A primeira etapa, eu tenho o privilégio também de ter 2 meses de férias, que nunca consegui usar. Eu sempre tive que fracionar aos pedaços, mas o meu marido não, então nós dividimos as férias. Uma parte das férias nós viajamos normalmente com a minha irmã e os meus sobrinhos e a minha mãe, e saímos num alegre coletivo da família. Que legal. E a outra nós viajamos então os 2 casais. Certo. Quando nós viajamos os 2 casais, normalmente a gente viaja ou para o exterior ou faz uma viagem um pouco mais romântica, vamos dizer assim. Um pouco mais romântica, mas gosto muito de conhecer lugares onde eu não estive. E tu consegues, assim, praticar algum esporte? Consegue fazer alguma coisa para manter a tua forma? Tu está sempre bonita? Não faz nada. Mas tu não fuma, nada? Tem vícios? Tem. Não, eu bebo no final de semana, bom, como todo mundo vício, faz. Isso é prazer. O que eu tenho, na verdade, eu acho que é uma vida muito voltada para coisas que me dão prazer. Sim. A carreira da magistratura me dá muito prazer. Isso é muito bom. Ter sido juíza de infância durante 20 anos me deu muito prazer. E isso me traz, então, uma tranquilidade. Claro. Eu faço o que eu gosto. É que tu nunca... Tu disse que tu foi juíza da infância, mas as coisas que estão ligadas à infância e juventude, tu nunca deixou de tratar delas. Não, nunca deixei. Nunca. Tu pode ter sido juíza da infância, mas tu nunca deixaste de tratar esses assuntos. Eu comecei a trabalhar com a infância e juventude em 1992, na Ajures. O Guinter Spode era o presidente da Ajures. E na época nós descobrimos, quem me mostrou que existia a lei foi o colega Leoberto Branquer, que hoje é o colega de Caxias do Sul, que me ligou um dia, ele era juiz em Dom Pedrito, e eu na época estava em 3 de Maio, e me disse que tinha uma lei nova, que era um tal do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tinha que ser implementado. Nós viemos à Ajures e fizemos a proposta, então, ao Guinter, para que nós pudéssemos fazer a implementação dessa lei, porque ela precisava entrar em funcionamento. Significava que os municípios precisavam ter conselhos municipais, conselhos tutelares, que precisava criar o fundo para poder arrecadar as verbas, tanto de doação externa como da destinação da própria prefeitura. E nós começamos a viajar o Estado, fizemos uma parceria à época com o Banco do Brasil, com o Ministério Público, e começamos a viajar para convencer os prefeitos, junto com a FAMURS. Na época, o Osmar Terra era o presidente da FAMURS, e nós fizemos mais de 200 municípios em um ano. E nesses 200 municípios nós criamos, então, digo nós, porque era um coletivo que trabalhava nisso, todos os conselhos tutelares, conselhos municipais, e aquilo me encantou. Em 1995, quando eu fui promovida, então, para a entrância intermediária,
A Vara Regional da Infância de Santa Maria estava criada, mas não tinha juiz ainda. Não tinha tido nenhum titular. E eu tive outro privilégio na vida, que foi ser a primeira titular da infância de Santa Maria. E construir, junto com a comunidade de Santa Maria, junto com a prefeitura de Santa Maria, com os prefeitos que passaram por lá e que foram sensíveis, todos eles, desde o prefeito Farré, o Nascimento, todos eles, a comunidade de Santa Maria era uma comunidade muito aberta a criar as estruturas que precisava. Fui muito feliz como juíza de infância lá. Em 2000, vim para Porto Alegre, continuei trabalhando então com infância e juventude, depois fui trabalhar diretamente com a fase, então no recorte específico do ato infracional. Tive o privilégio de trabalhar na Unesco. Eu fiquei 6 meses trabalhando na Unesco na coordenação de um projeto que era a abertura das escolas nos finais de semana, e isso me trouxe uma leitura de um outro mundo que eu não conhecia, que é o mundo das organizações internacionais. Então, isso tudo me trouxe muito prazer, muito crescimento. No momento que eu voltei a ser vice-presidente da Júris, eu me afastei da jurisdição. Tem um colega que responde hoje pela minha vara, mas eu brinco com ele dizendo sempre que ela está alugada. Eu não tua, vendi, né? a casa é minha. Claro, Quando claro. terminar a Júris, eu volto para a minha jurisdição da infância. Claro, claro. E como é que tu vês esse momento da infância e da juventude como um todo, né? Porque nós estamos vivendo um outro momento dessa cidade, desse estado, deste país, né? Eu tenho muita preocupação, Magda, sabe? Muita preocupação. Eu acho que quando a gente trata com algumas áreas de política pública, a infância e a juventude, o idoso, os que têm necessidades especiais, as mulheres, os negros, nós temos recortes populacionais que demandam, pela sua característica, políticas públicas especiais, diferenciadas, voltadas para essa população de forma muito específica. O Brasil teve um grande avanço. Quer dizer, não é à toa que nós tivemos a primeira legislação, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós temos uma legislação muito boa do idoso, que não está implementada, que nós temos uma excelente legislação de proteção da mulher, que não está implementada, que nós temos uma excelente legislação para quem tem necessidades especiais, que também não está implementada. Então, nós temos um desafio imenso. E eu tenho percebido retrocessos. Acho que nós estamos perdendo muito na qualidade da política pública de atendimento da infância e juventude. Então, nós já tivemos grandes projetos, nós já tivemos grandes avanços, e se hoje nós não estamos andando para trás, nós estamos no limite disso. Porque a população continua crescendo, a complexidade das demandas continua crescendo, e nós não estamos encontrando respostas na política pública para dar conta disso. Isso traz como consequência um aumento importante do envolvimento de jovens em criminalidade. Exatamente. Nós sempre usamos, desde 1992, um símbolo para tentar traduzir o Estatuto da Criança e do Adolescente, que era a sinaleira, a nossa sinaleira. Sim. Quando tu tens a política pública dando conta de todo mundo que precisa, nós estamos com o sinal verde piscando e o fluxo da vida vai transitar normalmente. Quando essa política pública precisa ter atenção com determinadas vulnerabilidades, quando tem situação de risco, quando tem abandono, quando tem abuso sexual, quando tem falta de escola, quando tem falta de creche, é o sinal amarelo que começa a piscar dizendo, olha, o fluxo da vida precisa atenção. Sim. Quando nada disso acontecer, na demanda necessária, com a qualidade necessária, a luz vermelha vai piscar e essa luz vermelha interrompe o tráfego da vida. Vai interromper